que mostrou vivo, depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem: não vos afastei de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com água, vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus: Senhor, é agora que vais restaurar o reino em Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu, de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apareceram então 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homem da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá no mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Por entre aclamações este elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações este elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Povos todos do universo batem palmas, gritai a Deus aclamações de alegria, porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Por entre aclamações desse elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Por entre aclamações este elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus o som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. Por entre aclamações o Senhor subiu ao toque da trombeta, porque Deus é grande Rei de toda a terra. Ao
nosso andar acompanhei os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, vos deu um espírito de sabedoria, que vos revele e faça verdadeiramente conhecer, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibas qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos, de acordo com a sua ação e força onipotente. Ele manifestou sua força em Cristo, quando o ressuscitou dos mortos, e o fez sentar-se à sua direita nos céus, bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou qualquer título que se possa mencionar, não somente neste mundo, mas ainda no mundo futuro. Sim, Ele pôs tudo sob os seus pés e fez dele, que está acima de tudo, a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, povos todos, convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Conclusão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhe tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs, felizes aqui nos encontramos para celebrar este momento importante da vida da igreja, que é a celebração da festa da Ascensão do Senhor, aqui nesta comunidade, dentro do contexto de preparação para a solenidade do Divino Espírito Santo, festa de Pentecostes. Gostaria de agradecer ao Padre Wellington, pároco da Paróquia de São Francisco, agregado aqui a esta comunidade, e ao Padre Eliseu pelo convite que me fizeram de estar aqui nesta noite para juntos celebrar este momento de preparação, este momento de festa, este momento de agradecimento e louvor a Deus por tantos benefícios que a presença do Senhor tem colocado na nossa vida e que humanamente temos reconhecido que é um benefício que Deus tem nos concedido. Gostaria de saudar os convidados desta noite, aqueles que são os animadores da noite do novenário, saudar a comunidade aqui presente, aqueles que vieram de outras paróquias e comunidades aqui da cidade de Ilhéus, e juntos viemos para em torno deste altar celebrar o mistério de Cristo, ele presente de maneira real na Eucaristia, na celebração da Santa Missa. Hoje, dentro do ciclo da Páscoa, a igreja celebra a solenidade da Ascensão do Senhor. Dois aspectos desta festa nos são importantes no encaminhamento da experiência da nossa fé, no reconhecimento da presença de Jesus, nosso Senhor e Salvador, na disponibilidade do seguimento para nos tornarmos seus discípulos e seguirmos a sua proposta através dos insistentes apelos que Ele faz à nossa vida e ao nosso coração. Mas também para compreendermos o papel, a presença e a missão da própria Igreja como continuadora da missão de Cristo ressuscitado. O primeiro aspecto é propriamente o que nós celebramos, através dos ritos e da liturgia, recordando a ascensão de Nosso Senhor aos céus. Os textos da Palavra de Deus que nós ouvimos, incluindo aqui a expressão do salmista, no Salmo 46, eles nos colocam dentro do mistério da ascensão. Lucas, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, iniciando esse texto, ele nos apresenta a cena da ascensão. Depois de ter escrito acerca da palavra do ensinamento e da vida de Jesus no Evangelho, Lucas se propõe a estender, a partir da comunidade, a missão do próprio ressuscitado. E para isso, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, então ele escreve os Atos dos Apóstolos, que são atos e atitudes da comunidade cristã, que é a expressão do testemunho dos apóstolos, da fidelidade da igreja e da radicalidade do seguimento a Jesus no desejo de expandir e fazer chegar a proposta do Senhor a todos os homens e mulheres. Lucas nos diz que Jesus, ele agregou na Galileia novamente os seus discípulos. A Galileia é um lugar importante, porque foi ali que Jesus iniciou a sua vida pública, pregando acerca do reino de Deus e da conversão na adesão à sua proposta, através do seguimento e do desejo de obedecer a palavra de Deus. Na Galileia, Jesus chamou os primeiros discípulos para, na radicalidade de um segmento, deixar tudo e colocar como referência, como fundamento, como certeza de vida e de segurança da própria existência, o Mestre Jesus.
Na Galileia, Jesus realizou os seus principais sinais e milagres, abrindo os olhos e a consciência dos discípulos e da multidão para compreenderem quem ele era, os desígnios daquilo que ele realizaria no cumprimento da vontade do Pai, o esclarecimento acerca de um projeto e de uma proposta de salvar a humanidade a partir da presença do Salvador, a maneira como Jesus anuncia a palavra na Galileia, mas a maneira também como ele determina a soberania da bondade de Deus, que vai de encontro e combate a toda experiência de indignidade que paira a própria experiência humana. Para isso ele cura, estabelece a saúde, expulsa os demônios, cala a voz de Satanás e estabelece em sua presença um tempo que é o tempo da realização da presença de Deus a partir da ação e das atitudes do Salvador, que é Cristo Jesus. E é nesse lugar que Jesus reúne a sua comunidade, que ele reúne os seus apóstolos. Ali Jesus esclarece os apóstolos acerca da missão que eles irão desempenhar, dá a eles uma promessa da vinda do Espírito Santo. Eles serão sustentados, eles serão guiados e iluminados, assistidos pelo Espírito Santo. Não ficarão abandonados, não ficarão órfãos, não serão desamparados. O Espírito virá para sustentar os apóstolos e a partir da presença do Espírito, eles terão um impulso necessário para o desempenho da missão que eles irão assumir na continuidade do que Jesus fazia. A missão ela não termina com a ascensão de Jesus, mas há uma continuidade a partir agora dos apóstolos que, pela ação do Espírito e assistido por ele, darão continuidade à missão de Jesus. E enquanto os apóstolos contemplam o céu, Jesus ascende aos céus e se senta à direita de Deus Pai. Assim Lucas vai nos apresentar a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que está contido como verdade na palavra se torna uma expressão da nossa fé. Porque no credo, no artigo do credo, nós dizemos: subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, e de novo há de vir em sua glória para estabelecer o julgamento de vivos e de mortos. Nós, a cada domingo, ao celebrarmos a Santa Missa, na profissão de fé, nós expressamos que cremos nesta verdade que está contido no credo e que é iluminado por aquilo que a palavra de Jesus nos esclarece. A verdade da palavra de Jesus nos dá, nos oferece, e que nós assumimos professando, dizendo que cremos, que acolhemos e que confiamos. Na ascensão de Jesus acontece algo que marca profundamente o mistério da existência humana, da nossa condição e das realidades últimas que marcarão a nossa vida, a nossa existência, que, numa perspectiva de experiência escatológica, marcará o fim e a nossa entrada na eternidade. Quando Jesus se encarnou de maneira divina, pela ação do Espírito, no ventre da Virgem Maria, ele assumiu a nossa humanidade. Ele é pré-existente a tudo aquilo que existe. Ele não começou a existir quando nasceu. O ato de nascer remonta a um projeto de Deus que quis que o seu Filho viesse habitar no meio de nós para nos salvar. Mas precisava nos redimir, e por isso ele assume a nossa condição em nossa humanidade, para que tudo aquilo que por ele foi assumido pudesse ser redimido. Mas ele é pré-existente à própria existência daquilo que existe, porque é eternamente gerado pelo Pai, na relação profunda de amor que existe entre as três divinas pessoas da Santíssima Trindade. No mistério da encarnação, nós celebramos o Verbo que veio habitar entre nós, que veio morar entre nós.
cumprindo um projeto de Deus que quis que nós não fôssemos submetidos à escravidão do pecado e da morte, mas prometeu de enviar para os homens e mulheres um Salvador. E de fato, em determinado momento de nossa história, essa história foi assumida por Deus e veio a nós o nosso Salvador, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando Ele se encarna pelo Espírito no ventre da Virgem Maria, Ele assume a nossa humanidade. Aquilo que nós somos, de homens e mulheres, exceto no pecado. Quando Jesus volta aos céus, na sua ascensão, Ele leva consigo a fragilidade humana daquilo que nós somos. E colocou nós, homens e mulheres, sentados à direita de Deus Pai. Isso para nos dizer que no fim não está a nossa morte, porque seria uma pobreza, diria Dom Henrique Soares, Deus ter nos criado para que a existência se perdesse com o silêncio da morte. Mas a morte não se constitui como um fim, mas a finalidade de uma passagem para entrarmos na eternidade, que é a casa do Pai. E a ascensão nos diz que Jesus, assumindo a nossa humanidade, Ele a glorificou na experiência de sua ressurreição e a elevou à glória dos céus para que lá nós pudéssemos habitar. Então agora nós temos uma meta pela qual deveremos nos esforçar, que é chegarmos ao céu, para que lá, diante de Deus, nós a Ele possamos contemplar. A nossa humanidade que se senta em Cristo, ao lado de Deus Pai, é glorificada pela experiência da vitória da vida, que venceu a morte, que saiu vitoriosa do sepulcro e que agora é glorificada profundamente pelo poder de Deus em Cristo, que se senta ao lado do Pai. E é nesse lugar que nós deveremos estar. O esforço que fazemos, o sacrifício que nos propomos, a penitência que nós realizamos, as renúncias que somos chamados a fazer, tem em vista um caminho que nós deveremos trilhar, que é para o céu um dia nós podemos habitar. Porque Cristo sentou-se à direita do Pai, levando consigo a nossa humanidade. Os textos das orações da Santa Missa de hoje, eles irão enfatizar esta certeza de que o Senhor colocou a fragilidade de nossa humanidade ao lado de Deus Pai. Ele associou a nossa humanidade ao seu mistério na ascensão e nos colocou diante do Pai. E é para lá que nós deveremos caminhar, é para lá que nós deveremos nos esforçar, contemplando o céu, mas não desprezando aquilo que terrenamente nós, no dia a dia, nos confrontamos e vivenciamos. Mas tudo aquilo no qual o mundo nos oferece deve nos possibilitar de abrir o caminho pelo qual deveremos percorrer para que no céu um dia nós possamos habitar. Um outro aspecto da ascensão, da fé, da ascensão do Senhor, é a continuidade da sua missão. A ascensão não estabelece a ausência de Jesus. Não é para dizer que ele está ausente. A ascensão reafirma a presença de nosso Senhor. Ele está presente na celebração dos sacramentos, sobretudo na celebração da missa, onde se faz presença real na Eucaristia. Não é um pão consagrado, não é um símbolo, não é como se fosse. É uma presença real, que transubstanciadas as oferendas do pão e do vinho, pela presença do Espírito, se tornam o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, no mandato de cumprimento de fazer em sua memória aquilo que Ele nos mandou. Que todas as vezes que nos encontrássemos, celebrássemos em torno da mesa o memorial do seu sacrifício. Em cada domingo, num dia especial,
que é o dia de Deus, que é o dia do Senhor, em torno do altar, nós celebramos esta certeza de verdade, a presença de nosso Senhor nas espécies do pão e do vinho. Seu corpo e sangue que orientam a nossa vida, que nos dão segurança aos nossos pés, que nos direciona na caminhada, que abre a nossa inteligência e que é a força de Deus presente no nosso coração. Mas Jesus também se faz presente na palavra proclamada, que é a sua palavra que nos instrui, que nos concede sabedoria, que nos dá conselhos, a palavra que nos corrige, que nos educa, a palavra que nos convida a acolhê-la com obediência e a praticá-la com fidelidade, dando identidade de que nós seguimos a Cristo Jesus. O Senhor que se faz presente na comunidade reunida. Não fomos nós que nos agregamos e nos congregamos aqui porque quisemos. A iniciativa foi de Cristo. Ele nos chamou para estar aqui. E você é chamado por Ele. E é por isso que você está aqui e não está no lado de fora. Porque Jesus te chamou para nos encontrarmos aqui. E Ele mesmo se faz o centro deste lugar. Porque é Ele que nos sustenta. É Ele a segurança da nossa vida. É Ele que nos orienta. É Ele que nos diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Ele está aqui no meio de nós. Porque esta é uma palavra de verdade, que não paira pela mentira, mas realiza e concretiza aquilo que Ele diz. Ele nos congregou aqui para, em torno dEle, na presença dEle, celebrarmos os seus mistérios neste altar, fortalecendo a nossa caminhada até que um dia no céu possamos nos encontrar. E se fazendo presente entre nós, o Senhor, Ele transmitiu aos seus apóstolos, à igreja, a sua própria missão. No texto da palavra do Evangelho, que é a conclusão do Evangelho escrito por São Mateus, Mateus nos diz que os apóstolos foram reunidos na Galileia. Assim como Lucas, Mateus também traz essa informação. Os apóstolos foram agregados na Galileia. Ali Jesus, ressuscitado, disse a eles: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Jesus recebe do Pai a autoridade para agir no princípio da vontade do Pai aquilo que o Pai deseja. Essa mesma autoridade que o Filho recebe, que é do Pai, Ele transmite aos apóstolos. Então há uma transmissão da autoridade que é do Pai, transmitida ao Filho, e que o Filho transmite aos apóstolos, a igreja, para estabelecer a continuidade da missão de Jesus, da missão do ressuscitado. Os apóstolos recebem a missão de Jesus para continuar essa missão. A igreja existe para continuar a missão de Cristo, na fidelidade ao Evangelho, na corresponsabilidade a esta missão apostólica, na vivência daquilo que os sacramentos realiza, na abertura da experiência do reino, na fidelidade à ação trinitária da presença de Deus. A autoridade que Jesus transmite aos apóstolos, dando continuidade à sua própria missão, que é a missão da igreja. E Jesus vai dizer a eles: ide e fazei discípulos meus. Os envia em missão para propagar o Evangelho, para falar acerca do reino, para celebrar os sacramentos, para levar as pessoas ao entendimento da verdade e dos fundamentos que sustentam o próprio viver, que é a verdade de Deus, que é a missão de Cristo e que se constitui agora como função primordial dos apóstolos no serviço que eles mesmos devem prestar. Ide e fazei discípulos meus. E esta é também a missão da igreja. Os papas, os documentos da igreja, a própria teologia, a Sagrada Escritura, na sua sabedoria, nos afirmam que a igreja existe para evangelizar, para ser missionária, para propagar o Evangelho,
para falar das realidades da palavra de Deus, para encaminhar no caminho do reino e ser uma porta aberta como experiência de salvação para a humanidade inteira. E depois Jesus vai dizer aos discípulos: e batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. No nome de Deus, que é a Trindade. E na Trindade batizados aqueles que acolherem a palavra proclamada, o ensinamento que renova, a vida que se transforma, a palavra que orienta e os desígnios de Deus que se realizam na vida humana. Aqueles que acolherem em nome de Deus, que não é o batismo de João nas águas, é o batismo de Jesus na fórmula, em nome da Trindade, em nome de Deus. Aqueles que aderirem devem ser batizados em nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e agregados a essa experiência fundamental, que é a experiência de uma comunidade onde o centro é a presença do ressuscitado. E Jesus ainda vai dizer a eles: e ensinando-os a observar tudo o que vos mandei, a obedecer, a acolher, a viver. O discípulo, ele é identificado por uma identidade que o marca profundamente, de ser parecido com Cristo. É por isso que se chama de discípulo, porque o discípulo, ele vive tão profundamente na proximidade com o mestre, que ele se torna parecido sem ser com aquele que ele se propõe a seguir. Os discípulos de Cristo, eles foram constantemente chamados a essa radicalidade, vivendo com Cristo, assumir a identidade de Jesus. Nós também, no ensinamento, na observância daquilo que o Senhor nos diz, da palavra que nos orienta, que nós acolhemos com os ouvidos, que repousa no coração, nós, na obediência, viver e obedecer, testemunhar esta palavra, para sermos identificados com aquele no qual nós seguimos, de tal maneira que não haja mais confusão entre o Cristo no qual nós seguimos, que é o nosso Senhor e Salvador, e a maneira como nós nos comportamos ou somos. Mas existe somente uma única realidade: o discípulo se parece com o mestre e reflete nos ambientes nos quais ele transita essa presença do próprio mestre. E por fim, Jesus vai dar uma promessa de certeza aos seus discípulos: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Ele está no meio de nós. Ele não se ausentou da nossa presença. Ele não fugiu do mundo. Ele está entre nós. Na celebração da missa existem momentos importantes e momentos muito belos que nos fazem relembrar o que o Senhor nos diz na conclusão desse texto do Evangelho. Em vários momentos da missa, o presidente diz: o Senhor esteja convosco. A Assembleia diz: Ele está no meio de nós. É uma verdade da qual nós acolhemos com a nossa fé. E por isso nós dizemos: de fato, o Senhor está entre nós e podemos sentir a sua presença. Podemos acolher a sua palavra. Podemos comungar do seu corpo e sangue. E podemos sair daqui para anunciá-lo, porque aqui nós somos tocados de maneira divina pela presença e ação do próprio ressuscitado. E a fé que caminha ao nosso lado, estando dentro de nós, ela vive dessa certeza: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. O Senhor está presente na igreja, e é por isso que ela, depois de tanto tempo, anos e séculos, ela se mantém no mundo, presente no mundo e na vida das pessoas. Reinos passaram, gerações deixaram de existir, impérios desabaram, governos diluíram, mas a igreja
continua presente, porque Ele está presente na sua igreja. E o Espírito Santo assiste de maneira cotidiana a vida, a presença e a missão da própria igreja. Por isso, meus irmãos e irmãs, ao celebrarmos hoje a festa da ascensão de nosso Senhor, contemplemos o céu como lugar que deveríamos habitar, não desprezando aquilo que é da terra, mas aquilo que terrenamente nós nos associamos, vivenciamos, sejam meios pelos quais nos leve ao céu onde nós queremos habitar. Celebrando a Assunção, a Ascensão, contemplemos a continuidade da missão do Cristo ressuscitado na missão da igreja. Que possamos corresponder e nos responsabilizar pela comunidade a qual nós fazemos parte, para que, experimentando um pouco daquilo que é do céu, desejemos ardentemente estar diante de Deus, para que em Cristo, como realidade última que marcará a nossa existência, Ele nos arrebate a si e, para a glória do Pai, Ele possa um dia nos conduzir. Que nós possamos verdadeiramente acolher os propósitos de Deus na nossa vida e, iluminados pela Sua palavra, vivenciar tudo aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus as nossas preces e orações. Ao final de cada prece, rezemos: Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pela Igreja, para que seja fiel à missão que recebeu de anunciar a palavra em toda a terra, rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelo Papa Leão, pelo nosso Bispo Dom Giovanni, pelos presbíteros e diáconos, para que sintam que Jesus está com eles quando ensinam e batizam em seu nome. Rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Concedei-nos a força do Espírito Santo, para que sejamos testemunhas de Cristo em nossas famílias, comunidades e ambientes de vida. Rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos que buscam a Deus olhando para o céu, o reconheçam também presentes na terra, nos pobres, nos que choram e nos que estão sós. Rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Pelos membros da pastoral da comunicação de nossa paróquia, para que, por meio de seu serviço, fomentem a integração entre os membros das pastorais, divulguem a mensagem do Evangelho e sejam um sinal da pastoral de conjunto. Rezemos. Cristo elevado ao céu, ouvi-nos. Deus, Pai de bondade, ouvir as nossas preces, tudo isso te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos oferecer a Ele os nossos dons, a nossa vida. Canto do... Aleluia, aleluia, aleluia. As nossas penas, o nosso louvor, nossa alegria e nosso amor. Por Jesus Cristo recebe, Senhor. Aleluia, aleluia.
nossas vidas, o nosso amor, nossa alegria e nosso amor. Oh Jesus Cristo, recebe, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, Aleluia. recebe o Pai esta nossa oração, de nossas faltas recebe perdão. Oh Jesus Cristo, que nosso irmão. Aleluia, 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 aleluia. Nas nossas vidas, O nosso amor, nossa alegria e nosso amor. Oh Jesus Cristo, recebe, Senhor. Aleluia. aleluia, aleluia, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por suas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a santa vida. Senhor da festa da venerável ascensão do vosso Filho, nós nos apresentamos humildemente este sacrifício. Concedei que por este intercâmbio de dons sejamos elevados às realidades do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois o Senhor Jesus, Rei da Glória, vencedor do pecado e da morte, ante os anjos maravilhados, subiu hoje ao mais alto dos céus, constituído mediador entre Deus e a humanidade, juiz do mundo e Senhor do universo. Ele é nossa cabeça e princípio. Nos precedeu, não para afastar-se de nós, de nossa humanidade, mas para dar a nós, membros do seu corpo, a confiança de um dia seguirmos. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e potestades angélicas proclamam a vossa glória, cantando a nossa voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Iremos rezar a quarta oração eucarística. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo,
a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criaste o ser humano à vossa imagem e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda a criatura, e quando pela desobediência perdeu a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com vossa misericórdia, para que, ao procurar-vos, vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes alianças à família humana e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. Todos socorrestes com bondade. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegando à plenitude dos tempos, nos enviastes o vosso próprio Filho, para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em toda a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida. Por amor nos enviastes vosso Filho. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis o Espírito Santo, que continua sua obra no mundo, para levar à plenitude toda a satisfação, a santificação. Por isso nós os pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito santifique esses dons, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceava, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos. O cálice com vinho em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Segunda invocação, mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora ao Pai o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo, sua descida entre os mortos, proclamamos a vossa ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperamos a sua vida gloriosa, nós os oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação ao mundo inteiro. Ai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo corpo e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito, para a glória para o louvor de vossa glória. O Espírito nos una num só corpo. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Giovanni,
os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que vos pertence e aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo e de todos os defuntos, dos quais só vós conhecestes a fé. Concedei-nos, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, filhos e filhas, concedei ao Pai de bondade alcançar a herança eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os apóstolos e todos os santos, no vosso reino, onde, com todas as criaturas, libertas da corrupção, do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso, por quem dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, recemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz e que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno que entres em minha morada,
Ai de ser uma palavra, serei salvo. Vida eterna. Amém. A sua presença seus inimigos são como fumaça que desaparece, sem cera no fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu. O Senhor subiu ao céu. Os justos se alegram diante de Deus, cantai ao Senhor, vive dos céus, abre o caminho ao grão cavaleiro, sai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu. Aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Os órfãos é Pai e o juiz. Em sua morada quem diz estava sozinho, família encontrou. Estava oprimido, quando libertou. O Senhor subiu ao céu. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. À frente do povo saíste, ó Deus, os céus trovejaram, a terra tremeu, na sua presença se abala o sinal, e Deus que a força que avança e vai. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, aleluia. Chuva abundante, céu baixo. Da tua aliança exausta fizeste tua paz brilhar do teu reino. Os justos se alegram. O Senhor subiu ao céu. Aleluia, Os órfãos é Pai e o juiz. Em sua morada ele diz: estava sozinho, família encontrou. Estava oprimido, quando libertou. O Senhor subiu ao céu. Aleluia.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina, me proteja. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis conviver na terra com os mistérios divinos, fazei que nossos corações se voltem com fervor para o alto, onde está junto de vós a nossa natureza humana. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentar um instante para as nossas... Ele que também já passou por essa comunidade, por essa paróquia, né? Vocês lembram dele já aqui? Lembram não? Então, o Padre Márcio já foi padre aqui na paróquia de São Francisco, logo recém-ordenado, tem 23 anos. 21. Mais ou menos isso. 21 anos. Então, seja bem-vindo à sua ex e também casa. Tem aniversariantes? Alguém que fez ou está fazendo aniversário? Vem aqui à frente para cantarmos os parabéns. Eu vou cantar os parabéns e eu vou perguntar aqui no nosso nesse caso. Isso é bem simples. Eu falo com o padre pessoalmente. Eu falo com o padre pessoalmente. Que bom, olha como Deus ele age na vida da gente. Além do aniversário, casamento, aniversário de nascimento, natalício. Então, além do aniversário, eu gostaria que eles falassem de uma coisa que aconteceu por esses dias. Eu disse a eles: tenham fé, me ouçam, e eles vão contar o restante da história. Não tinha nada programado não, gente. Não tinha nada programado de contar hoje não. A gente está junto há 17 anos. Né? E eu não vou contar os 17 anos não. Mas quando o padre Wellington chegou na paróquia, ele nos abordou, perguntou se nós éramos casados e tínhamos filhos. A gente falou que a gente era casado há 11 anos no cartório, recebemos o sacramento do matrimônio em dezembro, eu não lembro o dia, agora lembro. E que estávamos tentando ser pais, né? E ele perguntou qual foi a dificuldade, e eu falei: ô padre, a gente não tinha o sacramento do matrimônio, então a gente estava aguardando para fazer tudo da forma como diz a lei de Deus. E a gente falava dessa dificuldade que a gente vinha tentando. Aí o padre falou assim: toda a paróquia que eu passo, eu sou padrinho de várias crianças, porque os casais que têm dificuldade, que estão tentando, engravidam. E aí ele falou de uma pílula. Aí eu falei: ô padre, traga 2 caixas. Tomei uma bronca em casa, né? E aí chegou um dia na missa, ele entregou essas pílulas. Eram 3. E elas eram acompanhadas de uma oração, que era feita durante 9 dias. E durante esses 9 dias, no primeiro dia era tomada essa pílula, que era metade de 1 grão de arroz quebrado. E aí a gente fazia a oração, tomava essa pílula. No 5º dia, a gente tomava a pílula de novo, e a oração continuava, né, todos os dias. No 9º dia, que era o último dia de oração e o último dia de pílula, eu me lembro que eu estava de serviço. Cheguei em casa 11 horas da noite, mais ou menos. Taiane dorme muito cedo, 6h30 e tal. Taiane acordou e falou: a gente tem que fazer nossa oração, hoje é o último dia de oração. E assim foi feito.
as pílulas e a oração funcionou. E ele falou, não foi só a sua, foi a minha também. E a gente hoje, assim, foi pego de surpresa para a gente dar esse testemunho de fé, de oração, que a gente tenha sempre Deus em nossa vida e confie sempre nele. Porque Ele é a nossa fortaleza, Ele é o que nos segura e nos sustenta. E amém. E eu disse a ele, olha, disse aqui, sentado aqui, os dois estavam aqui, disse, olha, se prepare, que você vai ser mãe o mais rápido possível, e ainda este ano, antes do final do primeiro semestre. Foi Paulina, chegou no trabalho cansado e fez um menino, sabe? A casa do não, parabéns, que Deus abençoe o casal. Tá? Daqui a pouco tem uma fila aí atrás de mim. Atrás da fila e atrás de mim. Você dá parabéns para o casal 2 vezes dobrado, né? Pelo nascimento e pela criança que está vindo aí com muita saúde e com muita alegria. Viva a família, viva o casal. Tudo bem, então, entre uma bênção e outra, nós vamos responder o amém. Bênção solene da ascensão. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, cujo Filho unigênito hoje subiu ao mais alto dos céus e vos abriu o caminho para onde Ele mesmo está. Amém. Não, esse amém foi devagar. Deus nos conceda que o Cristo, assim como se manifestou aos discípulos após a ressurreição, vos apareça em sua eterna benevolência quando vier para o julgamento. Amém. E vós, crendo que o Cristo está sentado com o Pai em sua glória, possais experimentar, conforme a sua promessa, a alegria de permanecer com Ele até o fim dos tempos. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vivificai as nossas vidas em Cristo Jesus, permanecei na praça por alguns momentos, e depois ide em paz, que seu vos acompanhe. Graças a Deus. Espírito Santo, fonte ativa de amor e doação, iluminar o povo do Afeganistão, eu adoro a tua devoção, adoramos a ti, ó Deus divino, de glória e devoção, divino, Espírito Santo, fonte ativa de amor e doação, iluminar o povo do Afeganistão, eu adoro a tua devoção.
adora com devoção. Adoremos esse nome divino, de todo nosso coração. E oramos aos seus pés, com prazer e devoção. Divino Espírito Santo, fonte ativa do amor e coração. Ilumina o povo tua bênção, eu adoro com devoção. No divino, ó Deus divino, em que de nós compaixão. E oramos aos seus pés, porque o povo do coração. Divino Espírito Santo, fonte ativa do amor e coração. Ilumina o povo tua bênção, eu adoro com devoção. Recebe, ó Deus divino, esta nossa canção, e cantamos com prazer e devoção. Divino Espírito Santo, fonte ativa